Que me digam o seguinte, muita gente não entende qual é a função da delegacia especializada em repressão a crimes cibernéticos. Qual é a função? O que faz a delegacia? Qual é a função dela diante da sociedade? Bom, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, ela tem a atuação preponderante, né, na sociedade no combate aos crimes cibernéticos, né? O problema é que os crimes cibernéticos propriamente ditos, eles são elencados em legislação própria. Então, tudo que as pessoas entendem que envolve internet, elas acreditam que fazem parte, né, da atribuição da delegacia especializada, né? Entretanto, isso não é. A Polícia Civil ela possui um trabalho administrativo, né, uma portaria, ela que delimita a atuação da delegacia, né? Então, nós atuamos em casos, por exemplo, em que a autoria é desconhecida. Por exemplo, se há alguma autoria conhecida, uma pessoa que indica, né, que cometeu aquele crime, né, ela já não vem para cá, ela vai para uma delegacia comum. Então, a gente trabalha, por exemplo, com autoria desconhecida. Nós temos alguns crimes que são elencados aqui, né, dentro do nosso trabalho. Nós temos um rol taxativo, né? Crime de extorsão. A extorsão, quando ela é cometida pela internet, é conosco, né? A falsa identidade é conosco. A perseguição não é conosco. Porque a perseguição, geralmente, a pessoa é perseguida por alguém conhecido, né? Ela tem alguém que vai estar fazendo aquela perseguição. Às vezes é um ex-namorado. Mas tipo assim, WhatsApp, que a gente não sabe a origem. Ou então perfil fake nas redes sociais. Porque isso já, por exemplo, já foi um caso que aconteceu comigo. Essa questão de disparos em sequência, quer dizer, eu mesmo, através dos amigos que tem na polícia, que identifiquei de onde partia. Mas eu estive aqui. Isso não é, por exemplo, se for, o WhatsApp é uma rede social. Então, assim, isso não seria aqui também a atribuição? Agora, nós, como eu falei, como a atribuição ela é um rol taxativo, nós temos os crimes de calúnia, injúria, difamação e ameaça, né, quando praticado contra funcionários públicos, no exercício da função, né, ou em razão dela, ela faz parte da Delegacia de Crime Cibernético. Se não for nesse contexto, ela não é conosco. Então, nesse caso da senhora, não seria conosco a investigação. A senhora entendeu? Seria em qualquer delegacia, porque, em tese, é um crime comum, não é algo especial que necessite de uma atuação, né? As delegacias elas são capacitadas para fazer a investigação desse caso. É uma investigação, posso até dizer, relativamente simples, né? Não há uma complexidade. O que traz a atribuição para a delegacia especializada, dentre outras coisas, é a complexidade dos casos que são Pois é, investigados. doutor, mas não é complexo? Como é que a pessoa que está sendo atacada por um vídeo, por exemplo, um vídeo hediondo, um vídeo que imita você, isso já se passou, por acaso eu sei aqui, que outras pessoas vieram denunciar esse tipo de conteúdo, vídeos de conteúdo sexual que imitam você, tem áudio, que passa áudio também, que você assediou uma estagiária do radar, vamos dizer, no meu caso. Mas isso aconteceu com outras pessoas que vieram aqui, que denunciaram, que fizeram boletim de ocorrências. E como é que a gente vai saber de onde veio se a delegacia aqui não atuar para pedir, inclusive, para aquela rede social que identifique, ou para as telefônicas, que número é aquele? Como é que a gente vai saber? Nós, pessoas comuns, como é que nós vamos identificar isso? Eu identifiquei porque tem, inclusive, gente, policial na minha família, que consegue rastrear um telefone. Mas, e aí? E isso, por acaso, nem era atribuição minha, não era, mas eu estava... A pessoa fica possessa quando ela é atacada desse jeito, porque, afinal de contas, ela tem filhos, ela tem família, e isso chega no telefone da família da pessoa também. Como eu falei, não há complexidade na investigação. Essa é uma situação simples que qualquer delegacia tem e sabe fazer, né? Então, a população ela tem que entender, apesar disso estar trazendo esse sentimento ruim para a senhora, né? Mas eu sei fazer
mas a delegacia lá do primeiro DIP sabe, a do segundo, a do terceiro, a do quarto, a do quinto, 30º, lá no interior, todos eles sabem. E quando há uma complexidade em que eles não conseguem atuar de uma maneira que resolva, eles solicitam um apoio técnico da delegacia especializada em repressão a crime cibernético. Aí nós atuamos para auxiliar a investigação dele. Porque a senhora imagina, nós temos atuação no estado todo, né? E todo e qualquer comentário de Instagram, Facebook, até o WhatsApp, né, se a gente for levar num contexto geral, ela viria para cá e nós não conseguiríamos dar vazão ao trabalho. Então, a gente vai trabalhar nos casos mais gravosos, nos casos mais que estão especificados lá naquela portaria. A senhora falou sobre a manipulação de imagem. A manipulação de imagem é um crime complexo, né? Se ele envolve algo de cunho sexual, a nossa portaria prevê que seria de responsabilidade nossa, né? Exatamente por essa complexidade. Então, a gente atua dessa maneira, mas a ideia é que a gente possa dar um retorno mais efetivo, né? Então, por isso, a gente diminui os casos diminui entre aspas, porque hoje a internet está aí, né? Todo mundo com acesso, mas a ideia é a gente filtrar um pouco para que a gente possa dar qualidade, para dar uma qualidade no serviço. Fazer um podcast sobre fake news, a destruição pós-mentira, que esteve lá o Eduardo Honorato, que ele é especialista em cybercultura, ele é psicólogo, ele é professor da UEA, e tudo ele disse isso. Ele disse que, pelo conhecimento dele, vocês tinham uma demanda aqui gigantesca, porque virou uma coisa até comum, cotidiana, o crime cibernético, né? Exatamente, porque antigamente a pessoa ela tinha condições de chegar na tua frente e falar, né? E hoje ela se esconde por trás de uma máquina, por trás do celular, do computador, para fazer aquilo. Então, o alcance também é muito maior. Enquanto antigamente ela chegava e se direcionava para a senhora, hoje ela se direciona para a senhora e para todo um público que ela tem ali dentro da rede social. Então, o alcance é muito maior, né? A destruição... Com certeza. E isso a gente tem casos de revitimização, né, que é quando outras pessoas compartilham aquele conteúdo, outras pessoas passam a divulgar achando que aquilo é verdade, ou até dolosamente. Aquela pessoa é responsabilizada. Todos são responsabilizados. Então, a senhora imagina, quando a gente tem uma fake news e lá embaixo está 1000 compartilhamentos, são 1000 pessoas que cometeram crimes. A senhora entende? Então... é por isso que a gente precisa ter um olhar direcionado dentro do nosso trabalho, né, para que a gente possa dar, de fato, um retorno para a população, porque senão fica muito amplo e a gente não vai ter condições, né? É humanamente impossível, né, por mais que a polícia colocasse diversas equipes aqui para trabalhar, mas seria humanamente impossível dar conta de um serviço desse, até porque é um trabalho que necessita, por exemplo, a atuação, a cooperação com outras instituições, com instituições privadas, como a Meta, por exemplo, né? Hoje a maioria das redes sociais ela é mais utilizada Instagram e Facebook, então depende da Meta para a gente ter acesso a certos dados. Então é uma cooperação técnica para que isso aconteça. Vocês têm cooperação técnica com a Meta? Exatamente, nós temos cooperação técnica com todas as redes sociais, né? Então é possível que a gente identifique em todas elas, né, autoria de crimes. Então é um trabalho bem complexo e, como eu falei, a gente tem, além de fazer a nossa parte, né, dentro das nossas atribuições, nós também damos apoio às outras delegacias, né, para que esse trabalho seja efetivo também lá nas outras delegacias e não só aqui na especializada. Porque tem crimes que também envolvem a questão da internet, né? Crime de roubo, de sequestro, então aqui vocês ainda têm que cooperar com as outras delegacias, né? Isso. Aqui, principalmente, nós temos os casos em que há estelionato, né, o estelionato mediante fraude eletrônica, é um dos casos que nós temos em maior quantidade aqui. E aí, por exemplo, como eu falei para a senhora, a gente tem um filtro. Um dos nossos filtros os casos que vêm para cá são os casos acima de 10 salários mínimos, ou seja, em que a vítima perdeu um pouco mais de 15 mil reais, né? Só que hoje isso é comum, porque o dinheiro hoje já não roda
fisicamente como antigamente. O dinheiro todo é digital. Então, as pessoas têm caído em muitos golpes, têm perdido muito dinheiro, né, e têm vindo para cá a investigação porque hoje o dinheiro está digital, né? Hoje o criminoso ele prefere cometer um crime por meio da internet, um crime cibernético indireto, que a gente chama dessa maneira, pela internet do que fisicamente, né? Fisicamente ele vai responder pelo roubo, vai ter a majoração por fato de estar usando arma de fogo, né? Muitas das vezes ele faz o roubo e o cara não tem nada na carteira, né? Vai levar um celular que o celular é rastreável, então tudo isso vai gerar um problema para que ele, né, possa responder de um crime mais gravoso. E hoje pela internet não. Hoje pela internet ele acha que ele está mascarado por meio de algum sistema, né, mas tudo isso é rastreável. Então o trabalho da gente é em cima disso daí. É um trabalho mais técnico, além de jurídico, é um trabalho técnico nessa parte de informática. Eu nem ia perguntar isso, mas depois da sua explicação, eu fiquei curiosa. Quais são os principais golpes, doutor? Porque eu já tive até... Ontem eu estava tendo a ideia, depois de saber de duas amigas que caíram num golpe do falso Pix, da falsa compra e tudo, eu fiquei com essa ideia de gravar um vídeo e agora eu gostaria, já que eu estou aqui com o senhor, de perguntar quais são os principais golpes usados através da internet? O golpe, todos são o mesmo, né? A gente fala do crime de estelionato mediante fraude, né? São todos eles, só que com roupagens diferentes. Eu vou dar um exemplo. Semana passada eu divulguei sobre o golpe do falso advogado. Então, o falso advogado, a pessoa, né, tem acesso ao processo, olha o processo, vê que tem uma ação, né, e ele se passa pelo advogado daquela pessoa, informa que ele ganhou, que precisa pagar alguma taxa, alguma coisa, e a vítima vai e transfere o dinheiro, né? Ele ludibriou aquela vítima com base nas informações que ele tinha para que ela pudesse transferir aquele valor para ele. Então, isso aí é o falso advogado. Aí a senhora imagina, o golpe do amor. A pessoa vai lá, cria um perfil, diz que é uma pessoa, namora virtualmente com outra, e aí depois, olha, quero te fazer uma visita, ficou preso uma encomenda que eu mandei para você, ficou preso na alfândega, precisa pagar as taxas, a pessoa vai lá e paga as taxas. No final das contas, os crimes são... as vítimas elas são ludibriadas, né? Elas são colocadas informações que vai levar aquela vítima a acreditar que está fazendo o certo, que está fazendo algo para o seu bem, e aí ele acaba perdendo dinheiro. E o criminoso ele usa uma estratégia muito peculiar. Ele sempre utiliza a urgência. Então ele faz o seguinte: Aninha, tem um processo, eu preciso pagar aqui essa taxa. Se eu não pagar essa taxa, eu não tenho como recorrer, ou você não tem como receber o dinheiro que você ganhou. E aí precisa pagar já você precisa pagar esse valor hoje. E aí a pessoa, naquela angúnia, querendo receber aquele dinheiro, vai lá e transfere sem prestar atenção. Por quê? Porque eles fazem dessa maneira e a pessoa baixa a segurança. Ela acaba preocupada no dinheiro que ela vai receber. E aí ela baixa a segurança dela para resolver um problema. E esquece que todas as vezes ela falava, por exemplo, com o advogado dela no número X. E agora vem do número Y, né, já informando do processo, já pedindo dinheiro, e ela acaba fazendo a transferência para... No nosso podcast, o doutor Eduardo Honorato, exatamente ele falou isso, que as pessoas têm que começar a identificar sinais. Você nem conhece aquele número de telefone. E aí, por exemplo, eu vou pagar uma taxa para o tribunal. Aí vai estar o destinatário final do Pix ou do boleto que ele vai dar, uma empresa, uma outra coisa que não tem nada a ver com o tribunal, que não é o CNPJ do tribunal, que não tem nenhuma informação que leve ao Tribunal de Justiça, né? Eu imagino o Tribunal de Justiça usando uma conta do PagSeguro. Não é normal, não é comum. O TJ vai usar contas na Caixa Econômica, no Banco no Brasil, em bancos, né, que são de instituições oficiais. Né? Então, eles têm esses detalhezinhos que eles vão caindo, mas a população ela acaba sendo ludibriada, acaba não enxergando esses pequenos detalhes que vão fazer
com que ele evite cair nesse tipo de crime, né? Então, assim, o crime em si ele é único, mas a roupagem que se coloca nele são das diversas maneiras, né? Se pegar aquele outro em que a pessoa chega, olha, eu troquei de número, isso aqui é meu novo número e tudo mais, e aí logo em seguida, preciso pagar um boleto, estou precisando do dinheiro, não estou conseguindo acesso ao meu banco e tudo mais. Então, a pessoa mal trocou de número, mal iniciou uma conversa e já está pedindo dinheiro, não é estranho? Então, por que não faz contato no número antigo da pessoa para confirmar se ela mudou realmente de número, né? Então, as pessoas acabam deixando de checar, de verificar os detalhes que são necessários para que se evite cair, né, nos crimes. Eu tenho um exemplo clássico aqui da delegacia, que eu gosto de dar. Uma vítima ela tinha para receber da justiça 30 mil reais. Ela tinha 30 mil reais para receber. Mas era oficial isso? Oficial, dentro do processo, foi o que foi solicitado, né, 30 mil para receber. O advogado, o falso advogado, entrou em contato com ela e convenceu ela a transferir 90 mil reais. Ou seja, ela tem 30 para receber. Por que ela transferiu 90? Né? Então, assim, beira a infantilidade, né? A gente fica perplexo nesse tipo de caso, mas é algo comum as pessoas não prestarem atenção em pequenos detalhes, em situações que facilmente se identificaria que aquilo ali se trava de um golpe, né? Então, por isso que a gente busca fazer muitas campanhas de alerta à população. A população precisa entender quais são os crimes que estão, né, sendo utilizados, né, que as estratégias que os criminosos utilizam, e aí eles passam a conhecer e, quando acontecer com ele, ele vai evitar de cair naquele crime. Doutor, nós fizemos o podcast na semana passada, que inclusive o senhor não pôde ir por questão de agenda, sobre fake news. Nós, lá do Radar, começamos a ter problemas, inclusive, não com outros jornalistas, com blogueiros, por conta de que nós começamos a desmantelar essas fake news que, visivelmente, estava destruindo a vida das pessoas, pessoas comuns. Eu nem estou falando aqui de ataques a políticos, que pelo menos eles têm assessoria jurídica. Estou falando de pessoas comuns, como o moto Uber, que de repente levou um tiro na perna, ainda foi posto como estivesse participando de um tiroteio com a polícia e fosse do tráfico, sem este rapaz sequer ter passagem pela polícia. O que todo jornalista faz é ir lá checar. Aí tem a senhora que viu o filho em estado cadavérico com 16 anos, num determinado blog, e simplesmente ainda chamado de assaltante. Ele foi morto por justiceiro porque ele estava assaltando. Esse rapaz também não tinha passagem nenhuma pela polícia. Então, essas fakes, elas facilmente são disseminadas, claramente para a pessoa ter acesso, ganhar mais clique, ter mais popularidade nas redes sociais. E essa mesma pessoa, esse blog que disseminou isso, a gente parou no 80º, acho que é assim que se chama, 84º boletim de ocorrência feito aqui. Pelo menos 2 deles são meus, né? Porque quando a gente começou a denunciar essas fake news que estavam destruindo a vida das pessoas, nós começamos a ser atacados de todas as formas. Eu virei assediadora sexual, minhas filhas foram atacadas também por fake news. Eu quero saber o seguinte, até eu eu acho que o senhor acaba, como o senhor disse, entrou esse ano, eu acho que esses casos ainda vão ser vistos, né, como é que está a situação, mas o que se viu de resultado nisso até agora, eu não sei. Então, eu gostaria de saber o que acontece quando uma pessoa tem mais de 80 boletins de ocorrência e, pelo que se sabe, ela se nega até a vinda a depoimento na delegacia e parece-me que fica por isso mesmo, ou não fica por isso mesmo. Bom, o trabalho policial ele não para, né? Ele é incessante. Então, independente da vontade da pessoa, o trabalho ele é feito e ele é encaminhado para a justiça. Aí já fica a critério da justiça a continuidade disso daí, né? Então, essa prática reiterada de crimes, ela depende, muitas das vezes, a fake news, ela em si ela não é um crime, né? São outros crimes que estão ali
dentro do conceito da fake news, né? Então, quando tem uma notícia falsa, ele pode estar difamando, ele pode estar caluniando, pode estar injuriando, ele pode estar incentivando ao cometimento de crimes. Inclusive, essa né? blogueira também tem aqui por extorsão. Então, a gente tem diversos crimes que estão ali dentro do contexto de fake news. Né? Então, todos eles são feitos, né, os boletins de ocorrência, são preservados os dados, é feita a preservação, é feita toda a parte técnica, né? E um dos pontos que precisa ser realizado dentro de uma investigação é a oitiva do investigado, né? E aí, a partir do momento que o investigado deixa de comparecer, a gente, dentro das provas técnicas que a gente tem colacionadas, nós podemos indiciar ou não aquela pessoa, né, em relação ao crime que ela está respondendo. E aí é feito, finalizado o procedimento e encaminhado para a justiça. Se existem 80 procedimentos, são 80 procedimentos que vão ser realizados, né? Isso independe aí da vontade da vítima e da vontade, na verdade, da vontade da vítima ainda é possível ela vir retirar a representação e tudo mais. Mas em relação à pessoa que está sendo investigada, ela não tem essa opção. Né? Ela vai responder o procedimento dela na justiça, independente da vontade dela de vir ou não à delegacia. Olha, doutor, agradeço seu tempo, agradeço suas explicações. Sei que deve ser um trabalho muito difícil, porque hoje em dia a internet, muita gente julga que é terra sem lei, né? Mas eu agradeço as explicações que estou lhe dando e o Radar está à disposição para qualquer coisa que o senhor precisar, qualquer trabalho que a gente, ou qualquer esclarecimento que a gente possa fazer, tá certo? Tá certo. De fato, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos aí uma grande demanda, mas nós também temos uma equipe que ela é bem treinada e busca dar o retorno, busca fazer todo o trabalho policial, né? Então, a gente pede, né, a colaboração no sentido de ajudar a divulgar, né, esses golpes, esses crimes que têm acontecido, para que a população tenha conhecimento de fato do que ela pode evitar, né, de cair no golpe, porque tem gente que muitas das vezes tem, é um valor pequeno, mas é tudo que ela tinha. Né? Então, a gente precisa evitar que pessoas caiam em golpes, então a gente depende muito do trabalho, né, realizado pela imprensa. A gente gosta, de fato, de mostrar, de dizer o que de fato tem acontecido para que a gente evite as vítimas. Nós não queremos as vítimas aqui, nós queremos prevenir que o crime aconteça. Porém, né, em acontecendo o crime, dentro das nossas atribuições, nós faremos aqui. Não sendo nossa atribuição, nós repassaremos para a delegacia, né, que vai poder atender, mas nenhum caso, a senhora pode ter certeza, nenhum caso fica sem solução. Né? A Polícia Civil ela tem trabalhado para que todos os casos sejam respondidos, né, e a tempo, porque a justiça tardia não é justiça. Né? Então, a gente busca fazer o trabalho dentro do tempo... Eu usando essa frase... dentro do tempo, né, necessário para que aquele processo ocorra. Então, o trabalho é realizado, a Polícia Civil tem trabalhado, o nosso delegado-geral, doutor Bruno, ele é uma pessoa muito antenada, uma pessoa que busca, né, que a gente possa estar se atualizando, trabalhando nisso daí. Nós tivemos recentemente capacitações aqui na Polícia Civil, relacionadas à temática, para que todas as delegacias tenham conhecimento, todas as delegacias possam investigar, né, e o nosso trabalho possa fluir. Então, nós agradecemos aí o espaço que foi nos dado e nos colocamos à disposição para sempre que houver necessidade, nós também podemos estar aí utilizando aí o canal que a senhora possui. É que nem, vou lembrar de novo, esse psicólogo e especialista em cybercultura, o Eduardo fala o seguinte, que ele tem a mania de dizer, inclusive para os seus alunos, desconfie de tudo até que ele prove que é verdade, né? No caso da internet, não é isso? Tem que desconfiar de tudo para poder não cair num golpe, tentar checar primeiro as coisas para depois fazer qualquer transação comercial nas redes sociais, não é isso? Exatamente. E a gente também tem a questão de se precaver com algumas coisas, né? Então, tem gente que não ativa, por exemplo, a autenticação de segundo fator, que hoje é essencial.
né? Hoje o criminoso, nossos dados todos estão na internet. Nós temos meus dados, seus dados, os dados de todo mundo está na internet. Então, a pessoa vai lá e usa uma senha com o nome da esposa. O nome da esposa dele está na internet. Ou então a data de nascimento da pessoa. Sim. Tudo isso também já está na internet. Nossos dados, infelizmente, hoje, eles são ferramentas essenciais, né, para o comércio, mas também para o comércio ilegal. Então, nossos dados são negociados na Dark Web, né, nossos dados são vazados, né, grandes empresas já vazaram dados e informações, né, e a gente está com essa informação jogada na internet. Então, as pessoas precisam identificar, tomar uns cuidados especiais. A gente aprendeu português, matemática, né, ciências e tudo mais, mas ninguém aprendeu como lidar com a internet, ninguém aprendeu como caminhar com a internet, até porque a internet está vindo junto com a gente. Nós estamos, a internet, a parte de tecnologia, ela vem crescendo, vem avançando, e nós estamos aprendendo junto com o que ela vem nascendo, com o que ela vem nascendo, com o que ela vem crescendo. Então, nós não temos uma educação específica para essa área, e aí acaba que a gente fica suscetível a cair em golpes, em crimes, a instalar programas espiões no nosso celular sem saber, né? A atualização, por exemplo, do software é essencial. A gente está com nossos aplicativos atualizados, porque eles fecham brechas de segurança. Então, são detalhes que a população ela precisa começar a ter essa educação para essa área de tecnologia, para que elas possam, de fato, não cair nesse tipo de golpe. O pessoal sempre diz assim, o maior público da DERC deve ser idoso, né? Não. O maior público da DERC não é o idoso, porque o idoso ainda vai procurar notícia, ele ainda fica lendo, ele está ali, sim, ele está sempre antenado. O nosso maior público são as pessoas, de fato, jovens ali, que acham que sabem de tudo, que acham que tem conhecimento, né, e acaba caindo em golpe porque não presta atenção em pequenos detalhes, não faz o mínimo básico, que é ter uma senha forte, colocar uma autenticação de 2 fatores, não clicar em links que são maliciosos. Então, quem mais utiliza computador e celular é quem mais vai cair nesse tipo de crime, né? Então, é dentro desse contexto que a gente tem trabalhado aqui na DERC.